Enfim, chegamos no dia 1º de maio de 1500, véspera da partida de Pedro Álvares Cabral para as Índias. Depois desses longos 10 dias aqui, ele está pronto para partir. Mas antes de partir, vamos ver o que aconteceu nesse dia marcante da história do Brasil. Mais marcante ainda, eu diria, do que o dia da primeira missa. E o que vai acontecer nesse dia, que é tão importante, que chega a ser mais marcante do que o dia da primeira missa? A primeira missa. Isso, não estranhe. É porque muitos consideram, alguns falam em segunda missa. Cronologicamente faz sentido. Outros falam em primeira missa no sentido de que foi a primeira missa em terra firme, já que a primeira missa foi no Ilhéu da Coroa Vermelha. Então, por exemplo, eu falei para vocês que essa imagem aqui do artista Vitor Meirelles, feita no século XIX, inspirado no relato do Caminha, ele fez essa imagem. Essa imagem está ele pegou a descrição do Caminha da segunda missa e fez essa imagem. Então, se você observar os detalhes dessa imagem, você vai ver que ele está falando da segunda missa, não da primeira. Mas o nome que ele deu para o quadro foi a primeira missa. De maneira que essa segunda missa também é chamada de primeira missa, já que é considerada a primeira missa em solo, em terra firme, em terras brasileiras, sem ser numa ilha, para ficar mais claro. Então, inclusive eu vou intitular esse vídeo A Segunda Primeira Missa, porque pela segunda vez nós estamos falando da primeira missa. Então já expliquei a diferença aí, né? Porque que essa também é considerada a primeira missa. Bem, então o que aconteceu? Nesse dia, 1º de maio de 1500, eles comeram nas naus logo cedo e partiram para desembarcar na praia. Porém, eles pegaram os batéis e desembarcaram num ponto mais ao norte, acima um pouco do rio Mutari. Esse rio que é uma espécie de marco, né, do lugar do desembarque do Pedro Álvares Cabral. Desembarcando um pouco mais ao norte, deixou ali alguns trabalhadores cavando num local bem escolhido pelo Pedro Álvares Cabral, cavando para fincar a cruz que foi construída alguns dias antes. Aquela grande cruz que alguns cogitam que ela podia ter 7 metros de altura, feita com troncos muito grossos, porque aquela cruz ia servir também de marco, de delimitação do local em que os portugueses chegaram. E eu falei para vocês que eles usavam os marcos de pedra, os portugueses no litoral africano. Nessa viagem não foram trazidos marcos. Depois a gente vai discutir sobre isso para saber por que não foi. Enfim, isso envolve a discussão sobre se sabiam ou não os portugueses. Os portugueses já pretendiam de antemão vir até aqui, ou se foi por acaso, mas isso fica para depois. O fato é que eles não trouxeram esses marcos de pedra e Caminha ia fazer esse marco com essa cruz. Então, alguns trabalhadores ficaram ali cavando o buraco para que essa cruz fosse fincada, e todos os outros, quase 1000 pessoas provavelmente, foram em procissão. Na verdade, na ida a gente não sabe se teve algum tipo de procissão, mas eles atravessaram o rio, foram até lá onde estava a cruz escorada numa árvore. Essa cruz foi carregada então, e agora sim foi feita uma grande procissão, inclusive com índios acompanhando, tá? Aproximadamente 150 índios, segundo o Caminha. Os sacerdotes e os religiosos na frente e uma procissão completa carregando aquela imensa cruz, que não deixa de ser também um marco da nossa história. Chegando lá no local estipulado, então, eles fincam a cruz, ok? Era uma sexta-feira, um dia marcante para o catolicismo, para o cristianismo, mas os católicos em especial dão uma atenção maior à sexta-feira, dia da crucificação de Nosso Senhor. E eles iam fazer então a missa, como eu já mencionei, tá? Antes de levantar a cruz, eles pregaram as armas e as divisas, os brasões de Dom Manuel nela. E então depois ela foi
levantada. A missa foi cantada pelo mesmo Frei Henrique de Coimbra. Por sinal, se você tiver curiosidade, acho que o segundo vídeo que eu fiz esse ano, o segundo ou terceiro, chama Frei Henrique, o que rezou a primeira missa, que é uma historinha sobre o Frei, contando a vida do Frei Henrique de Coimbra. Mas não vou falar sobre ele para não alongar muito. Então, se você quiser, procura aqui, chama O que rezou a primeira missa. Acho que é esse o nome do vídeo. Vou deixar aqui na descrição o link. Muito bem. Então, ele cantou a missa, acolitado pelos outros sacerdotes, pelos outros religiosos. O Caminha diz que da missa, da cerimônia em si, provavelmente 60 índios participaram. Esses índios eram praticamente todos do sexo masculino, não se sabe porquê. Uma mulher apenas, o Caminha relata que ela estava nua naturalmente. Então deram um pano para ela se cobrir, um lençol. Aí cobriram ela, mas ela não entendia porquê. E aí na hora que ela se sentou, o pano saiu do lugar, enfim. Até o Cabral comenta que a inocência dos índios era tão grande que talvez nem Adão fosse tão inocente antes da queda. Um exagero hiperbólico, naturalmente. Muito bem. E uma coisa curiosa que ele fala é que os índios imitavam tudo que os portugueses faziam. Então, na hora que os portugueses estavam ajoelhados, eles se ajoelhavam. Quando os portugueses ficavam em pé, eles ficavam em pé. Quando os portugueses levantavam as mãos, eles levantavam as mãos. E havia um índio em especial, que tinha aproximadamente 60 anos, que ficava instando os outros índios que não estavam ali na cerimônia, estavam nas redondezas assistindo de longe, para que viessem, e ele apontava para o altar e apontava para o céu. E o Caminha diz que o que eles entenderam é que aquele homem tinha percebido que o que eles estavam fazendo ali era uma cerimônia religiosa. Ok? Muito bem. Após então a missa, houve a pregação. Novamente o Frei Henrique de Coimbra sobe na cadeira e prega sobre o Evangelho do dia e os Atos dos Apóstolos. Havia um texto, precisamente naquele dia, no calendário litúrgico, havia um texto dos Atos dos Apóstolos, e ele fala também da missão cristianizadora que Dom Manuel estava exercendo no mundo através das grandes navegações portuguesas. Após a missa, mais ou menos por volta de 1h da tarde, o Nicolau Coelho, já falei dele aqui, um dos navegadores, tinha consigo inúmeros crucifixos de pendurar no pescoço. E aí, após a missa, foi feita uma espécie de cerimônia, onde o Frei Henrique de Coimbra, os índios vinham até ele, e aí beijavam o crucifixo, olhavam para o céu e ele colocava no pescoço dos índios, um por um. Então, muitos índios receberam, então, um crucifixo no pescoço, tá? O que é também um ato simbólico muito interessante. Depois disso, eles foram almoçar nas naus. O Cabral convidou esse índio velho que ficava convidando os outros para vir para a missa, apontando para o altar e apontando para o céu, para almoçar com ele. O índio foi, levou um irmão dele. Os dois foram muito bem tratados com muitas honrarias. E receberam presentes, camisas europeias. Muito bem. E agora, para terminar, eu quero só ler para vocês um trechinho que eu acho bem curioso. Deixa eu só ver aqui o parágrafo. Aqui. Então, escutem aí que interessante. E, segundo que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, senão entender-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar que entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé pelos 2 degredados que aqui entre eles ficam, os quais hoje também comungaram ambos. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça. Aí ele vai contar o caso da mulher. E depois ele fala assim: ora, veja Vossa Alteza,
se quem em tal inocência vive se converterá ou não, ensinando-lhes o que pertence à sua salvação. Então, o caminho está dizendo para o rei: olha, Dom Manuel, mande padres, mande clérigos, porque esses homens são inocentes e eles precisam ser convertidos à nossa fé. E pelas atitudes que eles tomaram hoje, durante a celebração da missa, tudo isso nos leva a crer que eles vão se converter ao cristianismo muito facilmente. Tá? Então é isso que ele diz. E assim chegou o momento ali do final da missa. Ainda vai ter mais algumas coisas que ele vai relatar em relação a esse domingo, e eu vou dizer isso no próximo vídeo. Então, pessoal, essa foi a segunda missa ocorrida no Brasil, a primeira em terra firme, digamos assim. A outra, anterior a essa, foi feita num ilhéu, como eu já disse, repito, e esse ilhéu nem existe mais, a coroa vermelha foi, a maré soterrou, e eu não sei se a maré soterrou ou se ele emendou com a praia, agora eu estou na dúvida, mas ele não existe mais como ilhéu, tá? Então é isso. Essa data é extremamente marcante, é uma espécie de mito fundador da nossa história. É preciso se dar muito mais atenção a essa data do que se dá geralmente, né? A gente está numa época, eu estava pensando nisso hoje, o Brasil é um país católico por formação, né? Dizem que a maioria dos brasileiros é católico, mas eu dou aula há 15 anos já em escola, e eu sempre, né? Às vezes você vai dar um exemplo ou outro em sala de aula e você, por algum motivo você pergunta quem é católico, quem é evangélico. É impressionante como hoje, se você pergunta numa sala de aula de escola pública, eu trabalho em escola pública, você pergunta assim, quantos aqui são evangélicos? Em média, 20 a 30% levantam a mão, são evangélicos. E se você pergunta quantos são católicos, numa sala de 40, 50 alunos, se 2 levantarem a mão é muito. Geralmente 1 ou nenhum. E isso significa o quê? Que a fé católica, talvez para o IBGE ainda exista muitos católicos no Brasil, mas na prática o verdadeiro catolicismo está cada vez mais raro no Brasil, né? Então eu digo isso por quê? Porque isso explica talvez o desprezo que se tenha por esse episódio da nossa história. Então as pessoas consideram, até hoje eu estava lendo aqui na internet uns poemas sobre a primeira missa, e um deles, dos poucos que eu encontrei, um deles o cara já dizia algo como assim, que a cruz foi levantada e agora os portugueses iam escolher quem iam crucificar. Sempre esse enfoque distorcido, né, de que os portugueses mataram os índios, escravizaram. Então, bem, isso é uma parte que a gente vai estudar também, faz parte da história do Brasil, e a gente vai ver qual foi a postura da igreja diante disso. Não foi como se propaga por aí, mas fica assim o meu registro da necessidade de darmos valor a esse episódio da nossa história. Tá certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, e um abraço para vocês.